Nós estamos começando hoje a primeira jornada da vida, curar uma criança ferida que tem aí dentro do seu coração e do meu também, e de todos nós. Aqui no Instagram eu quero deixar, avisar vocês que eu não consigo responder, nem observar as pessoas, porque eu fico no livro e fico no geral aqui. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, mesmo vocês aqui do Zoom, então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, anota no caderno do lado, para você, depois que terminar, você colocar para mim a pergunta, tá bom? Então, às vezes surge uma questão, às vezes surge uma experiência, às vezes surge uma sei lá, uma comparação, uma metáfora, uma experiência antiga, alguma coisa que sobe para o consciente. Anota do lado uma palavra, uma coisinha para você se lembrar depois. E aí a gente conversa mais tarde. A leitura vai das 7 às 8. Nós vamos ler, comentando, e em seguida a turma, principalmente a turma do Instagram, que quiser participar do nosso satsang, que é um momento em que a gente coloca as experiências, as pessoas compartilham aquilo que subiu durante a leitura, e aí vocês podem ir para o Zoom, e vocês podem ir para o Zoom no link que tem aí na bio do meu perfil. Então, você pode sair do Instagram e ir para o Zoom para participar do satsang, que aqui eu encerro em seguida, na hora que termina a leitura, tá bom? E vocês aqui do Zoom já estão em casa, então vocês vão anotando, todo mundo com seu caderno na mão, seu marcador, o seu copo de água, né? A sua aguinha do lado, né, Marinês? Isso eu principalmente, né? Porque aí eu fico falando, minha garganta seca. Mas a gente vai levando e vai lendo a leitura. Deixa eu ver quem está aqui, todo mundo no Zoom, aqui no Instagram, algumas pessoas que eu conheço que... Ok. Um monte de aceno aqui, mas eu não posso mexer. Se eu for mexer, eu vou cair tudo aqui. Então, com esse Mercúrio retrógrado, que acho que já acabou, se Deus quiser. Ave Maria, que esse Mercúrio retrógrado atrapalha as nossas coisas, né? Mas agora eu nem me toco aqui de mexer, senão vai cair. Tá ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui hoje na nossa... Só para todo mundo ficar com a página aberta, mas eu vou dar uma recapitulada. Na página 35, 36, na Soul Sync, hoje nós vamos começar com uma meditação, mas nós vamos recapitular antes um pouco a respeito daquilo que a gente fez, que a gente leu a semana passada. Eu mandei pelo e-mail de vocês, que principalmente é o e-mail do pessoal do Zoom, porque no Instagram não tem. Então, mas o pessoal que entra no Zoom registra, escreve o seu e-mail, e através dessa inscrição sua eu posso mandar material para vocês. Eu acho que vocês receberam. Então, só para checar, dá uma olhada no seu e-mail, porque você deve ter recebido um convite para hoje e um material com flyers a respeito de algumas frases do que nós lemos, e também um material para você, umas 3 meditações gravadas, rápidas, para você fazer lembrando os ensinamentos do primeiro capítulo, do primeiro segredo sagrado, ok? Então, checa seu e-mail, que você deve ter recebido também. Agora, o pessoal do Instagram eu não consigo mandar. Então, se você quiser receber, você tem que entrar no Zoom para deixar seu e-mail lá para mim, tá ok? Ou então me avisar, tá bom? Então, vamos lá. Nós começamos na semana passada, nós lemos, nós destrinchamos a palavra sofrimento, nós começamos com isso, eu acho que vocês se lembram, né? Todo mundo está em ordem, deixa eu ver aqui o chat. A música está mais alta, esqueci de tirar a música, desculpe. Ok, desculpe, parei a música. Parei a música, ok. Muito obrigada. Quem não recebeu o material, me escreve novamente no Zoom, no WhatsApp, para eu poder saber quem foi.
porque eu mandei para... Se você pôs seu e-mail na inscrição do Zoom, o seu e-mail foi. Foi com todos os anexos que eu mandei. E foram muitos anexos. Tá? Foram quatro flyers e 3 meditações para vocês. Ok? Então, tá bom. Eu acho que agora tá sem barulho, né? Tá bom? Vocês estão me ouvindo direito? Então, eu vou deixar aberto o microfone. Quero pedir a vocês para fecharem manualmente o seu microfone. Estou deixando aberto todos, caso alguém precise falar alguma coisa durante a leitura. Mas eu peço que você reserve as suas A música do Voltando dúvidas para a Sozinho. gente discutir depois, tá? Vamos para a leitura, então. Nós vamos aqui começar com lembrando o que a gente leu semana passada. Elô, a Livros música está sagrados, voltando. e Elô, que foi escrito por Prita Di Krishna. Elô, Junção de muitas palestras. Elô, O movimento ela não está Inca, escutando. o Inca é um movimento da sua consciência. É um movimento na consciência humana. E também o nome desse lugar, dentro Ela desse não está escutando. Índia. E que o Krishnadi explicou da última leitura como ele construiu esse lugar, que é um lugar que é o centro mundial para a iluminação. Tá? Então, vamos lá. Ele começou contando como é que a gente destrincha essa palavra sofrimento, né? E em termos muito simples, nós vimos uma coisa muito importante, que é você, na página 29, se Está escutando a gente? riscado, essas emoções que a gente, que são leves, que são corriqueiras, que são comuns e que a gente acha que são normais, né? Irritação, apreensão, preocupação, decepção, no fim acaba fazendo parte da vida e a gente acha que é normal, certo? Elô, Aí ele fala assim, olha, isso aí, né? Elô, você não está nos ouvindo, Tem Elô? alguma coisa no pedaço? Helena está querendo falar alguma coisa? Não? A música Vocês estão me voltou. ouvindo direito? Elô, Não? a música voltou. Elô, Você não ouve a gente, Elô. Aonde? Olha para Pode falar, está aberto o seu microfone. a música Elô, voltou. não Você está não aberto. ouve, você não está Bernadette, o que ouvindo. está acontecendo que eu não entendi? Você A música não voltou. ouve. Uau, o que aconteceu com a música? Voltou. Abre o microfone. Mas que música que voltou? Peraí, pessoal. Aqui não Elô, tem tá me nenhuma ouvindo? música tocando. Elô, você está me ouvindo? Não, ela está desligada aqui a música. De verdade que voltou Você a música? não Você não ouve nos ouve. nós. Por quê? Você não está ouvindo. Você Um momentinho não aí que eu não estou ouve. entendendo nada aqui. Lê o chat. Aberto o microfone de vocês. Olha que coisa estranha. O que será que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Escuta. Faz A assim ou não? gente... Mas eu não estou ouvindo vocês. Isso. Por que será? Isso. É o teu som, Agora a música parou. certo? Mas ela já estava parada Parou. faz tempo. Bom, então vamos continuar. Se vocês estão me ouvindo, não estão me ouvindo? Agora sim. Sim, a música parou, tá ok. Espera aí. Deixa eu parar aqui, stop share, pronto. Parou a música? Parou? Ok. Parei ok. Tá ouvindo Alguma agora? coisa que está lidando aqui. Tá vendo? O Mercúrio retrógrado, ele continua atrapalhando a gente aí, fazendo confusão, não é? Ok, vamos lá, então. Estou ouvindo, ok. Qualquer coisa, eu não estou ouvindo vocês, embora vocês tenham que abrir o microfone para eu escutar, tá? Está A fechado gente aí. está tentando Mas falar. está tentando. Está nos ouvindo? Agora sim, estou ouvindo Ah, vocês. tá bom. Ok, agora estou ouvindo. É que você tem que abrir seu microfone para abrir. Mas estava com problema antes. A Ah, gente abria e nada de você ouvir a gente. Às vezes Todo acontece. mundo desesperado aqui. Não é engraçado que às vezes acontece isso nos nossos relacionamentos? A gente está falando e o outro não está ouvindo, e dá uma agonia na gente porque a gente não consegue ouvir. O outro não está ouvindo o que você está falando, tem alguma coisa fora do lugar, né? Aí você tem que fazer o quê para ouvir? Conectar alguma coisa. Tem alguma coisa desconectada. Então, é porque você não consegue ouvir. Mas agora já conectou e a gente está... Qualquer coisa, se vocês tiverem problema, vão lá para o Instagram, depois a gente volta para aí, tá bom? Ok?
Então, nós estamos lembrando assim, que emoções muito simples, que a gente acha corriqueiras e normais, como a irritação, a decepção, a apreensão. A apreensão é preocupação, né? Viver preocupado é uma coisa que parece que é normal, né? Assim, todo mundo tem uma preocupação o tempo todo, né? E isso, quando a gente continua nutrindo essas emoções, porque chamadas corriqueiras, elas viram raiva, né? A irritação vira raiva, né? A apreensão vira ansiedade, vira medo, e a decepção vira uma tristeza de fundo, né? E aí depois, se você continua nutrindo esses estados, você acaba virando um padrão, fazendo um padrão de fundo da sua vida, e você acha que é normal, que você é assim mesmo, preocupada, triste, irritada, chateado, entendeu? E isso é importante olhar, porque ele fala assim, às vezes nós falamos aqui estado de sofrimento, e você fala, imagina, eu não sofro, eu não estou sofrendo, né? E não é aquele sofrimento, né? O sofrimento físico, alguma doença, alguma coisa, não. São esses estados de conflito em que sua mente não está em paz. Você não está em paz, você está em estados de estresse. E todos esses estados são estados de estresse. E ele falou, o sofrimento prolongado faz mal. Ele faz mal fisicamente, faz mal emocionalmente, ele faz mal para os seus relacionamentos, ele faz mal para a sua vida, né? E daí, depois, em seguida, ele vai e fala sobre a diferença entre problema e sofrimento. Você se lembra qual é a diferença entre problema e sofrimento? A diferença entre problema, que é uma experiência externa, e sofrimento, que é uma experiência interna, né? Então, eventualmente, você fala assim, eu estou com um problema aí, eu estou triste. Não, o problema é alguma coisa que está lá fora. E como você vai lidar com esse problema é uma decisão que só você pode tomar. E ele começa a falar sobre a importância do estado interno. Seu estado interno vai na frente. Eu quero que vocês decorem isso e comecem a falar isso sem parar. O meu estado interno vai na frente e a minha vida, em todos os seus aspectos, vai atrás. Entende? Então, o fator mais decisivo para o rumo que essas situações tomarão no futuro é o estado, diz o Krishnadji, é o estado a partir do qual você vai lidar com esses problemas e esses desafios da sua vida. Esse é o fator mais decisivo, é a pergunta fundamental que você tem que fazer. A partir de que estado eu quero lidar com os desafios e os problemas que estão aí na minha vida, aqui do lado de fora? E ele fala novamente, e aí ele entra sobre a questão do que é visão espiritual. Todo mundo lembra do que é visão espiritual? Você precisa ter uma visão para a sua vida. Você precisa ter uma visão, você depende do que você quer fazer, do projeto que você quer desenvolver, você tem uma visão para a sua família, para os seus filhos, para o seu relacionamento, para o seu trabalho. A visão é aquilo que você entende que a visão para a sua vida é o objetivo que você quer alcançar, aquilo que você deseja alcançar no futuro, né? Naquele aspecto da sua vida. Mas a visão espiritual que Krishnadji traz para nós é justamente a visão, é você compreender e a percepção de que a partir de que estado interno você vai chegar no seu objetivo, naquilo que você planeja para a sua vida em todos os aspectos. Então, visão espiritual é o estado interno a partir do qual você vai lidar com os seus desafios, vai chegar nos seus objetivos, vai alcançar aquilo que você deseja, ok? Então, é importante isso, porque nós temos uma ideia de que visão é objetivo. Não, a visão espiritual não é o objetivo que você quer alcançar, é em que estado interno você vai alcançar o seu objetivo, tá? Então, veja bem, a visão espiritual é a mãe de todas as visões. Ela vem antes, então eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um casamento, eu tenho amigos, e eu tenho que ter uma visão espiritual para essa família, para como eu quero ser pai dos meus filhos, mãe dos meus filhos.
A visão espiritual é como eu quero chegar naquilo que eu desejo chegar, naquilo que eu quero me tornar, ou que eu quero tornar manifestado na minha vida. Então, isso é muito importante, essa visão. Ele conta em seguida, na nossa leitura, a experiência que ele teve ao construir o ECA, a construir esse lugar que era para o qual ele tinha uma visão espiritual muito clara, né? Muito clara de ser um lugar onde que congregasse, né, toda a energia do planeta e a partir do qual as pessoas pudessem alcançar estados iluminados de consciência, estados transcendentais de consciência, que elas alcançassem um despertar espiritual de consciência e uma iluminação, como nós chamamos, que são os estados em que é uma vida vivida iluminada. Uma vida iluminada é uma vida em que você vive longe do sofrimento, longe desses estados de estresse, longe dos estados de conflito, de mente barulhenta, de tristezas, de preocupação, de medo. Claro que essas coisas virão para a sua vida, ninguém vai ficar imune, muito pelo contrário, nós estamos engajados aí dentro do mundo, e é assim que nós devemos viver a vida. Mas, quando esses estados conflituosos chegam, os problemas aparecem, os desafios aparecem, nós reconhecemos imediatamente e lembramos a partir de que lugar nós vamos querer lidar com aquilo. Então, o que ia se tornar sofrimento bate e volta. Isso é um processo e é uma graça que você recebe. Então o que nós fazemos aqui? Vamos começar a fazer uma prática que alguém respondeu aí, a Silvânia disse assim, a gente faz a Soul Sync. E a Soul Sync é justamente isso que ele propõe aqui no final da leitura, a prática mágica da Soul Sync, uma meditação que é mais do que uma meditação, né? E que nós vamos começar a fazer, porque se a gente for ficar pensando só como que eu vou sair, que é uma coisa importante nessa escola, e é uma coisa importante nesses ensinamentos, nesse movimento, ele ensina você como sair. Nós não aprendemos a sair dos estados de sofrimento. Ninguém ensinou para a gente, nem na escola, nem em casa. No máximo, a minha mãe dizia assim, não chora que antes de casar, sara. Ou então, dá um beijinho que vai passar a tristeza. Lembra disso? Como é que vocês aprenderam a sair de estados de sofrimento e tristeza? Quando vocês eram crianças, como vocês aprenderam a sair desses estados? Não, a gente não aprendeu, porque também os nossos pais, os nossos avós não sabiam como fazer isso. Alguns despertos sabiam, né? Mas essa escola traz para você alguns instrumentos, alguns recursos muito práticos e muito eficientes para a gente aprender a manifestar a vida que nós queremos manifestar e sair daquilo que a gente decidiu que não vai querer mais, que são os estados de estresse e sofrimento. Ok? Então, aqui, olha, na página 35, não, na página 38, antes de fazer a Soul Sync, nós vamos ler esse pedaço até o final, e daí a gente vai para a prática da Soul Sync, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Na página 38, o melhor momento do dia para fazer a Soul Sync. Muitas pessoas praticam a Soul Sync assim que acordam, mas ela pode ser feita em qualquer momento. Alguns as executam pouco antes de tomarem uma decisão importante, outros quando precisam relaxar e se acalmar após um dia cansativo, ou quando estão muito agitados. Você pode praticar por conta própria ou em grupo. Algumas organizações reservam o horário da manhã para a prática, a fim de se acalmarem antes de começar o dia. Algumas equipes usam a Soul Sync para determinar uma visão comum e canalizar as suas forças coletivas para alcançar essa visão comum. Nós sugerimos que você se proponha a praticá-la pelo menos uma vez por dia, mas não se limite. Algumas pessoas chegam a fazer o exercício 5 vezes por dia. Também sugerimos que você jamais apresse a prática. É algo que demora cerca de 9 minutos, mas deixará seu dia inteiro com um clima mágico. Uma de nossas alunas, uma empresária que acabou de lançar uma nova startup,
decidiu que a Soul Sync seria a prática diária de toda a sua equipe. A cada 21 dias, eles determinam uma nova intenção compartilhada, na qual eles se concentram pelo próximo período de 3 semanas. O interessante é que a maioria das intenções se manifesta. Vamos compartilhar um exemplo. Depois de determinar a intenção de manifestar grandes recursos, eles tiveram uma reunião com uma organização que buscava uma parceria. Após uma sessão de brainstorming, o presidente da organização ofereceu um investimento generoso para uma startup daquele tamanho, além de espaço para coworking e apoio para marketing, assim como para co-branding. Mas não foi apenas esse apoio efusivo que entusiasmou a nossa aluna. A experiência a ajudou a compreender o poder de uma consciência transformada e o tremendo impacto que ela pode ter no mundo dos negócios. Foi inacreditável ver aquela pessoa olhando nos meus olhos de um nível superior e receber tudo o que estávamos pedindo, contou ela. Foi muito maravilhoso testemunhar a manifestação de uma intenção tão específica e clara, de um jeito tão óbvio e exato, porque foi assim que eu pedi. Essa é apenas uma das muitas histórias de sincronicidades que escutamos todos os dias dos praticantes da Soul Sync. Vamos voltar para essa prática no fim de cada jornada da vida que a gente for fazer aqui nesse livro, para demonstrar como ela pode ser adaptada para superar desafios e estabelecer intenções poderosas. Agora chegou a hora de você embarcar na primeira dessas jornadas. Mas vamos antes fazer a meditação Soul Sync. Volte na página 36, coloque as suas 2 mãos sobre o livro. Ok? Feche os olhos devagar aí onde você está. Respire profundamente. Aos poucos, primeiro respire normalmente. Sinta a sua respiração. Perceba o tamanho, a velocidade, a temperatura da sua respiração. Vai aquietando o seu corpo, solta a garganta, os ombros, a língua na boca, as mãos sobre as mãos sobre o livro. Solta o corpo. E pratica um pouco o silêncio nesse momento. Eu vou guiar vocês através dessa meditação. Mas antes eu quero que você chegue aí no centro do lótus do seu coração. E respire aí. Intencione que todos os ensinamentos e todas as experiências que você vai ter agora nessa leitura se tornem experiência vivida na sua vida. Não fiquem apenas num conhecimento intelectual, mas se tornem
processo de transformação da sua consciência. Respire profundamente. Nós vamos para uma prática de respirações. Nós vamos fazer uma atividade de respiração, de vibração, de relaxamento. São 5 etapas. São 6 etapas, na realidade. São 6 etapas. Nós vamos para essa meditação com toda a nossa atenção. Sentados, com a coluna ereta, as mãos sobre as pernas agora, as palmas para cima. Você vai contar na ponta dos seus dedos 8 respirações, cada ciclo. Contando primeiro o ciclo no dedo indicador, o segundo no dedo médio, o terceiro no dedo do anel, o quarto no dedo pequeno, no índice. E conta novamente, nas 2 mãos ao mesmo tempo. Quando a gente pratica Soul Sync, nós silenciamos uma atividade química de conflitos e barulhos dentro de nós. Nós vamos nos movendo para um belo estado de relaxamento e calma. Então você vai começar inspirando profundamente e expirando devagar, 8 vezes. Então você inspira comprido e expira lento. Sua expiração é 2 vezes mais longa que a inspiração. E então, enquanto você está passando de uma para outra, você conta no seu dedo. E se você perder a concentração, se os pensamentos atrapalharem você, você volta novamente a atenção para a sua respiração e continua. Ok? Você termina essa primeira etapa, o seu sistema nervoso parasimpático vai ficar completamente ativo. O seu coração, os seus pulmões, o seu cérebro vão se alinhar. E a ativação do seu nervo vago faz com que todo o seu sistema nervoso se acalme. Vamos começar as 8 respirações longas e expirações lentas. Comece agora. Contando na ponta dos dedos. Agora nós vamos para a segunda etapa da Soul Sync. Inspire profundamente. Enquanto você expira, você faz o som do zumbido de uma abelha, em tom baixo e forte, deixando esse som vibrar dentro da sua cabeça.
Você inspira longo e expira. Você vai fazer isso 8 vezes, com toda a sua atenção no som vibrando na sua cabeça. Comece contando na ponta dos seus dedos. 8 vezes, 8 respirações. Comece agora. Agora você observa a pausa que acontece entre a inspiração e a expiração. Há uma pausa diminuta entre elas, na ida e na volta. Você inspira normalmente e você observa esse intervalo, essa pausa diminuta. Pode ser difícil você observar, mas na hora que você conseguir observar, você vai perceber que a atividade mental sua vai diminuir, vai ficar mais lenta. Você vai afinar a sua observação em relação ao seu mundo interno. Faça 8 ciclos dessa respiração contando na ponta dos dedos. Inspira e expira, observando a pausa entre a inspiração e a expiração. Comece agora. Leve agora a sua atenção, a sua respiração, além da calma, além do relaxamento, e passe para a expansão. Nas próximas 8 respirações, você inspira longamente e na expiração você canta o mantra Aham. Aham significa eu sou consciência ilimitada. Eu sou. Então você inspira longo, na expiração você canta, sussurrando ou mentalmente.
Você canta Aham, ouvindo e deixando que ele vibre na sua cabeça. 8 vezes. Comece agora, contando na ponta dos dedos. Agora nós vamos para a quinta etapa. Mantenha a ponta do seu polegar na ponta do seu indicador, com as palmas das mãos voltadas para cima. Você vai inspirar longo, vai imaginar enquanto você inspira longo e profundo, você visualiza, imagina tudo à sua volta. O chão, a sala, a cadeira, você, a mesa, tudo à sua volta e transformando em luz, indo em luz, inclusive você mesmo. Inspira e leva o seu ser a esse lugar da consciência cósmica, onde todas as possibilidades se manifestam, onde tudo é infinitamente possível. Inspira longo e imagina, visualiza tudo à sua volta se tornando luz, inclusive você mesmo. Vai para a consciência universal. Respire assim agora. Agora que você está aí nesse lugar, infinitas possibilidades. Comece a sentir, a imaginar, a visualizar o seu desejo mais profundo, a sua intenção mais profunda, que você mais deseja para a sua vida nesse momento. E você intenciona e visualiza como se isso estivesse acontecendo agora. Sente a alegria de estar vivenciando o que você mais deseja, com todos os detalhes. Sinta no corpo, sinta os sentidos ativados, você vivenciando o que você mais quer, o que você mais deseja para você. Solte as mãos e tome uma respiração profunda, bem longa. Vá abrindo um sorriso devagar nos seus lábios. Quando você se sentir pronto, então vá abrindo devagar os seus olhos.
espreguiçada, assim. Isso, mexe. Respira. Sente a Soul Sync. Essa é a Soul Sync. Essa é a Soul Sync. Para você praticar uma vez de manhã, 2 vezes, 3 vezes durante o dia. Para você cocriar a sua vida, use a Soul Sync. É um instrumento extraordinário. Extraordinário. Ela tem a descrição perfeita dela aqui no livro. Você pode pegar essa descrição e aprender. Decorar, se você já não sabe. Você é a primeira vez que você faz. E você vai praticar isso diariamente. Sempre procure a Soul Sync. Ela ajuda você a viver no estado de ativo diante da sua vida, no estado de alinhamento, de bem-estar. Isso. Então agora a gente vai devagarzinho para a primeira jornada da vida. Página 41. A partir desse belo estado. Isso é um estado, isso é um belo estado. Um estado de alinhamento, de leveza, de calma, não é? Então vamos lá, página 41, quem escreve é Krishna Ji. Todo mundo voltou? Ok? Deixa eu ver as carinhas. Ok. Ok. Aqui no Instagram, Carolina Tuni entrou. Eba. Então, vamos lá. A primeira jornada da vida, cure a criança ferida. Então, a maioria das pessoas vive com uma claustrofobia autoimposta. Talvez você mesmo já tinha passado por esse sofrimento. É como se uma multidão tivesse aparecido na porta da sua casa e anunciado que daria uma festa na sua casa. Mas, nesse caso, não é uma multidão qualquer, preste atenção. O grupo invadindo a sua sala de estar inclui todos que já lhe fizeram mal, que lhe magoaram, que lhe fizeram sentir vergonha de ser você mesmo. Essas pessoas da sua vida. Chegou todo mundo lá para fazer uma festa na sua casa, presta atenção. E, de repente, essas pessoas começam a dar opiniões não solicitadas sobre a decoração da sua casa, a música que está tocando, e, bem, todas as decisões que você já tomou na vida. Elas são barulhentas, são críticas e não querem ir embora. Você faz de tudo para fugir da cacofonia de comentários maldosos, mas é impossível ignorar essa gente, que, infelizmente, o vinho só tornou ainda mais barulhento. Quanto mais você pede para ir embora, mais barulhentas elas ficam. E sem saber o que fazer, você fica paralisado. Claro, seria ótimo ter paz e tranquilidade. Porém, mesmo assim, após algumas horas dessa baderna, você se acostuma com os convidados indesejados. Primeiro você leva um susto, fica falando, o que é isso, essa multidão dessas pessoas na minha casa? E aí eles vão ficando, e você acaba se acostumando com elas. Muitos deles são, afinal de contas, pessoas muito amadas. São seus pais, seus irmãos, seus primeiros amigos. Ainda assim, quanto mais tempo esse pessoalzinho permanece lá, mais cansado você fica. Começa a ser impossível distinguir as palavras, opiniões e ideias deles das suas próprias. Eles tomaram conta da sua casa. Você passa a se sentir hesitante, tão arisco quanto um gato equilibrado sobre uma cerca. Se ao menos lhe restasse algum espaço. Se ao menos você conseguisse se libertar. Se ao menos você conseguisse voltar a se mover. A vida é como um grande rio, sempre correndo para frente, sempre nos apresentando novas oportunidades para amar, fazer conexões, se expandir. Porém, se quisermos seguir em frente junto com ela, precisamos nos libertar do passado, que nos prende às margens lamacentas e estagnadas, onde é impossível seguir adiante.
Tem um monte de gente dentro da sua casa fazendo uma festa infinita. Capite? Vai identificando, ok? Voltando para a analogia da festa, nós devemos fazer as pazes. Olha o que ele fala, nós devemos fazer as pazes com esses convidados indesejados que ocupam nossos corações e mentes. Devemos despertar para a dimensão da calma em nossa consciência. Devemos nos posicionar em um estado totalmente presente para as vozes que nos dizem que somos estúpidos, tolos e insignificantes, assim como para as vozes que nos dizem que nós estamos certos e que todas as opiniões estão erradas. Como que a gente faz isso, hein? Fala para mim. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, diz Krishnadi, curando a criança ferida que vive dentro de cada um de nós, congelada no tempo, seu choro abafado pela multidão barulhenta, os hóspedes da sua casa. Devemos manter a visão espiritual de abrir mão de tudo que já passou para a nossa geleira interior derreter. Olha isso, é uma visão espiritual, abrir mão de tudo que já passou. Senão essa geleira interior não derrete, libertando-nos da rigidez do passado. Quando fizermos isso, será impossível retroceder. Nossa vida começará a fluir como um grande rio seguindo para o oceano, na direção de mais ordem, bem-estar e expansão. E vamos começar. Imagine que, enquanto espera na fila de um restaurante chique, você tropeça e desaba no chão. O silêncio cai entre os clientes e suas bochechas coram de vergonha. Depois de ter se esforçado tanto para se arrumar e ficar elegante, um passo em falso revelou a verdade para o mundo. Você não pertence a esse lugar. E todos sabem disso. Muito tempo depois de o momento passar, a queda ainda não sai da sua cabeça. A dor física foi mínima, mas a angústia emocional permanece por uma eternidade após você recuperar o equilíbrio. E quando a vida lhe oferece uma nova experiência, seus pensamentos continuam perdidos naquele caos. Você está se afogando na balbúrdia de seus próprios conflitos interiores. Já aconteceu com vocês uma coisa assim? De um acidente, uma situação que deixou você morrendo de vergonha, por exemplo, e aí você nunca mais esqueceu desse evento? E cada vez que surge uma situação meio que parecida, você lembra na hora, e você já contou para sua família várias vezes essa história. Até às vezes os filhos falam assim, mãe, você vai contar outra vez essa mesma história daquele tombo que você levou? Você nunca mais esquece. Você continua ainda sendo guiado por todas aquelas ideias que não eram suas. Agora, imagine-se como uma criança aprendendo a dar os primeiros passos. Quando você cai e machuca o joelho, chora. Porém, assim que a dor física desaparece, outra coisa chama a atenção da criança. Você está pronto para a próxima experiência antes mesmo das lágrimas secarem. É como se a dor nunca tivesse acontecido antes. A criança é assim. E você sabe que é assim. Você foi essa criança e você tem crianças em volta de você. Ela leva um tombo, ela chora, ela fica triste, ela fala na hora, ela grita, berra, mas passou ela na hora. Se vem outra experiência, acontece uma coisa na frente, ela larga tudo, nem lembra mais o que aconteceu e continua em frente. Não é? Esse é um estado de uma criança feliz, esse é o estado da criança feliz, né? Esse estado da criança feliz, todos nós já sentimos e já vivenciamos. Assim como os pássaros não deixam sinais da sua passagem pelo céu, nosso passado não deixa rastros emocionais dolorosos. Na criança feliz, ela não fica rastro nenhum. Há apenas uma folha em branco da consciência
da consciência pronta para uma nova experiência, pronta para a próxima experiência. A experiência aconteceu e passou, a experiência aconteceu e passou, vem uma nova, e assim vai, e a criança vai. A criança feliz atua desse jeito. Presta atenção nas crianças. A criança feliz e a criança ferida não são meras lembranças do nosso passado. Elas são o belo estado de ser e o estado de sofrimento que ainda experienciamos de maneira consciente ou não. Todos fomos crianças felizes em algum momento da vida. Todos estivemos em um estado livre de medo e de infelicidade. Como criança feliz, você não teme cometer erros. Vocês estão acompanhando? Vão lembrando, vão olhando. A criança feliz não tem medo de cometer erro, ela nem sabe que ela pode errar. Ela vai, ela vive a experiência. Como criança feliz, você não teme cometer erros. Não está preso em um turbilhão de tristeza autocentrada. Seus sorrisos são mais radiantes. A sua risada mais alegre, seu choro é livre. E você ama profundamente. Você se sente assim, de vez em quando, como uma criança feliz, completamente liberado, livre e rindo do tamanho que você quer? Chorando do tamanho que você deseja? Sendo quem você é, sem censura, como uma criança faz? A vida parece menos complicada quando a gente é uma criança feliz, não é verdade? Uma convicção tranquila sobre sua capacidade de criar um belo destino surge, algo que não precisa de constante repetição ou afirmação da sua parte. A criança feliz não precisa dizer o tempo todo que ela está no caminho, que ela está bem, que ela está livre, que ela tem a força, que ela é independente, que ela ganha, que ela faz, que ela é. A criança é simplesmente, ela não precisa da constante repetição e afirmação da sua parte. Ela cria por si mesmo um belo destino. O trabalho ou os relacionamentos não são mais encarados nem com hesitação e nem com indiferença. Essa criança feliz é animadoramente inocente e alegremente sincera. Há um vídeo popular no YouTube com mais de, isso há 3 anos atrás, 114 milhões de visualizações, de um garotinho e de sua mãe conversando sobre o amor e sobre biscoitos. O menino diz para a mãe pergunta para o menino assim, você me ama? Aí o menino tem 3 aninhos, ele responde, eu amo você, mas não, ela falou assim, o tempo, como que você me ama? Assim, eu amo você, mas eu não amo você o tempo inteiro. Eu só amo você quando você me dá os biscoitos que eu gosto. E a mãe fala, mas onde, né? Ela dá risada, porque o amor dele é tão espontâneo, tão claro. Aí ela grava esse menino com 3 anos, falando que ele só ama a mãe quando a mãe dá o biscoito para ele. Aí ela mostra esse vídeo para a criança com 7 anos. E o menino está lá sentado vendo o vídeo dele com 3 anos falando isso para a mãe. E ele fala, nossa, eu falei isso, você falou isso. E você perguntou, ela falou assim, você me ama? Você falaria isso para mim agora? Não, ele fala, não, eu não falaria não. Eu não falaria não. Imagina que com 7 anos ele já sabe que ele não deve falar para a mãe dele, ele já aprendeu em algum lugar que ele não deve falar para a mãe dele que ele não gosta dela o tempo todo, que ele só gosta dela quando ela faz o que ele quer. Né? Ele já aprendeu e ele fica envergonhado. Ela fala, por que você não falaria mais para mim? Não daria mais a sua mesma resposta? Ele fala assim, porque ia ficar com vergonha, né? Eu não vou fazer isso. Por quê? O que aconteceu com essa criança? Ele só gosta da mãe com 3 anos quando ela dá biscoito para ele. E ele é sincero quando ele fala para ela, com 3 aninhos. Ela dá risada. Ele é absolutamente sincero.
mesmo que fôssemos jovens demais para lembrar, todos fomos essa criança feliz, sincera, espontânea, livre, que expressa o seu sentimento para a mãe absolutamente livre. Todos nós existimos nesse estado simples. Nós gostamos das coisas que acreditamos trazer felicidade e desgostamos das coisas que acreditamos trazer sofrimento. Todos nós fomos essa criança feliz. No belo estado de criança feliz, não importa se os sentimentos são certos ou errados. Eles são nossos. É a única coisa que importa, é o sentimento que é seu. Não tem certo e errado. Eles são reais, os sentimentos são reais para nós. Como ainda não aprendemos a nos julgar por termos tais sentimentos, nós somos felizes. Em algum lugar, a gente aprende e a gente perde a inocência. A gente aprende uma coisa que se chama vergonha, que se chama culpa. Em algum lugar, ao longo desse caminho, daquela criança feliz que nós fomos, para essa criança que está aqui agora ferida, que não se curou. Em algum lugar ele aprendeu. Então, o que faz o estado da criança feliz desaparecer? Você lembra quando você era uma criança feliz? Você percebe quando você é agora ainda, talvez, né, vamos esperar que seja uma criança feliz? O que faz essa criança feliz desaparecer? Como o estado da criança ferida ocupa esse lugar? Como que é que muda? Como é que sai a criança feliz e entra a criança ferida? Bem, todos sabemos o que acontece depois que a criança feliz faz alguma observação sincera sobre o mundo. Os adultos que estão em volta dela riem da audácia inocente. E um pai, uma tia, um tio, bem um avô, uma avó, uma babá, bem intencionados, comentam: meninos bonzinhos não se comportam assim. Menino, onde já se viu você falar para sua mãe que você não gosta dela? Meninos não choram. Meninos bonzinhos sempre amam os seus pais. E também gostam de comer brócolis, né? Legumes. e adoram fazer o dever de casa. Olha só isso. A gente, em algum lugar, a gente aprendeu que menino bonzinho é assim, menina boazinha é assim. Que uma coisa é certa e outra coisa é errada. Que sentimentos podem ser julgados. E você começa, assim como eu e todo mundo, a gente começa a entrar num lugar onde as coisas se compartamentam, começa a botar na caixa o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quem é que se lembra da sua própria educação de pai e mãe, enquanto você crescia, o que você aprendia a esse respeito? E que ainda está aí. E que, de repente, você falou uma coisa tão espontânea lá na sua casa, para sua mãe, para sua tia, e você levou uma bronca do tamanho de um bonde. E você foi julgado como um menino ou uma menina desleixada porque você detestava fazer a lição de matemática ou de história. Porque você tinha que ser, tinha que gostar. Tinha que gostar. Como é que pode não gostar de matemática? Fala para mim. Né? Você tinha que gostar. E aí, de repente, você brigou, você expressou o seu sentimento e você foi aparado para caber dentro daquela caixa, daquela cultura familiar, daquele lugar, daquele jeito de ser, da sociedade. Apesar das boas intenções que a cercam, que cercam essas pessoas que bem intencionadas começam a colocar a criança em caixas separadas, né? Apesar das boas intenções que cercam essas pessoas, declarações desse tipo podem plantar sementes de dúvida, confusão e até humilhação na mente de uma criança. Nossa, muita humilhação, sentimento de culpa,
sentimento de desamor, de separação, de comparação. As experiências internas podem não ter mudado. Ela ainda ama, mas mais os pais quando ganha comidinhas que ela gosta. Ela ainda sente inveja do coleguinha que tem os brinquedinhos melhores. E ela ainda acha chatas as atividades da escola. Porém, agora, esses sentimentos causam vergonha e culpa. Nasce a culpa e a vergonha. Entram essas duas visitas indesejadas na sala da sua casa interna. E começam a fazer um barulho, ocupar o espaço. Esses são os hóspedes que começam a entrar na sua casa e vão ocupando o espaço interior da sua casa interna. O tempo passa, a criança cresce, mas frequentemente com muitos conflitos internos. Nós costumamos associar essa insatisfação, a gente acha que isso é normal, com o processo natural do crescimento. Ah, mas ele vai aprender, é bom para aprender, ou então, daqui a pouco passa, esquece. Não é? A gente acha que isso é normal, que faz parte do crescimento, faz parte da educação das crianças. Podar, culpa, vergonha. Essas pessoas que fizeram você passar vergonha na frente dos amigos, na frente dos tios, na frente dos sobrinhos, dos primos, não é? E fizeram isso com a melhor das boas intenções. Mas e se esse estado de sofrimento for, na verdade, contrário às leis da natureza? E se existir uma maneira de voltar para aquele belo estado de alegria? Quem quer voltar para aquele belo estado de alegria? Ok? Levanta a mão, quem quer voltar. Já são 8 horas. Qual é a sua verdadeira natureza? Vou só ler a história do leão. Vamos compartilhar uma fábula dos Upanishads, uma série de antigos escritos indianos que oferecem grande sabedoria sobre a vida e a espiritualidade. Uma leoa na floresta estava grávida. Ela sofria as dores iniciais do parto e pontadas fortes de fome. De repente, ela notou uma ovelha e o seu rebanho de carneiros que havia se distanciado do vilarejo e entrado na mata. Faminta, a leoa pulou para abocanhá-los. Porém, segundos depois, ela estava já estava em trabalho de parto, ela deu à luz ao seu filhote e morreu. A ovelha achou que o leãozinho era mais uma cria sua e acolheu o bebê leão. A ovelha, com todas as suas ovelhinhas, pegou o leãozinho, adotou o leãozinho. E esse leãozinho cresceu entre o rebanho, acreditando ser uma ovelha também, balindo e comendo grama como todos os outros. Desengonçado e inábil, o jovem leão se esforçava para imitar os irmãos. Ele tentava desesperadamente agir como os outros, alcançar os galhos mais altos das árvores para mordiscar as folhas macias e seguir por caminhos montanhosos para comer grama fresca. Pensa o leão no meio dos rebanhos de ovelhas. Porém, conforme o leãozinho crescia, ele foi assolado por uma grande tristeza. Ele sentia necessidade de ser algo diferente, algo mais. Numa tarde, ele escutou um rugido de um leão ao longe. Então, ele correu até sua mãe ovelha e perguntou: mãe, será que um dia eu vou conseguir rugir assim? O que você acha que a ovelha respondeu? Ela respondeu: o que é, meu filho? O leão ruge, ele é o rei da floresta, e você é só uma ovelha. Com um tom levemente frustrado, ele continuou: mas o nosso papel, ela continuou, o nosso papel aqui é ser manso e cuidadoso. A vida é assim, meu filho, e seria melhor abandonar essas ideias aí na sua cabeça, essas fantasias de rugir alto como um leão da floresta. Você ainda nem aprendeu a pastar direito.
Seja mais amigos dos seus irmãos e cresça. Para com essas ideias. Conhece esse, como fala? Já viu esse filme? Já viu esse filme? Todos nós já não passamos por alguma versão dessa história? Todos nós já não escutamos, de um jeito ou de outro, que devemos seguir uma vida de concessões emocionais? Alguém está dizendo que é uma poda amorosa? É uma poda, com certeza, amorosa? Presta atenção nessa qualidade de amor que você está colocando aí, tá? Já não nos fizeram acreditar que viver assim, cheio de medo, solidão e estresse, está certo? Que todo mundo vive assim mesmo? Por que você vai viver diferente? Já não fomos incentivados a ignorar o que sentimos e seguir em frente com as nossas obrigações diárias? Quando você está num estado de tristeza, de solidão, de conflito, de sofrimento? Fala assim, vamos deixar isso para lá, vamos seguir em frente. Você pega uma rota de fuga, você é levado para uma rota de fuga dos seus sentimentos e segue em frente sem olhar para eles? Engole esse choro. Alguém falou outro dia, que meu pai falava assim, engole esse choro, menino. Para com isso. Antes de casar, Sara, né? Para de chorar. Para de reclamar. Vai em frente. Como é que é isso para cada um de vocês? É isso que eu estou querendo que vocês tragam. Lembra isso. De todas as experiências emocionais que tivemos na infância, a que mais impactou o nosso senso de identidade foi nosso relacionamento com nossos pais ou com as pessoas que fizeram esse papel. Dele saíram nossas primeiras, desses relacionamentos com papai e mamãe, saíram as nossas primeiras experiências de amor, atenção, empatia, conexão e alegria. E aqui nós paramos. Também saímos, vamos só terminar aqui, e também saíram também as nossas primeiras experiências de rejeição, decepção e solidão. Tudo nos nossos primeiros relacionamentos com papai e com mamãe. Essas situações precoces se tornaram nossos estados habituais e afetam ainda agora a maneira como nós nos sentimos, como nós nos vemos e como nós encaramos e convivemos com as pessoas. Vamos parar aí. Anota aí, põe um sinalzinho e nós vamos ficar aí, nesse lugar onde nós estamos arrasados. Onde a gente está olhando para isso e vendo como foi o seu relacionamento com papai e mamãe. Quais foram as suas primeiras emoções? Aonde elas foram parar? Leia novamente, leia também sozinho o resto do capítulo. Nós vamos ver o resto da semana que vem. E agora, nós fechamos isso com uma oração. Uma oração, não, uma oração. Nesse momento, você fecha os olhos, do jeito que você está, põe as suas duas mãos sobre o livro. Respira, pensando, refletindo. Na forma como quais foram nas primeiras experiências da sua vida de amor, de atenção, de empatia, de conexão, de alegria, de rejeição, decepção e solidão. Você vai olhar em torno de você e vai
olhar para a sua casa interna e observar quais esses hóspedes todos que entraram dentro da sala da sua casa interna. E observar quais hóspedes ainda estão aí. Porque você nunca deu atenção a eles. Você tomou rotas de fuga para não olhar para eles. E eles acabaram ficando na sua casa. E você acabou se acostumando com eles. Feche os olhos e respire. E receba essa Diksha especial, essa Chaitanya Diksha. Essa Diksha que vem, a Diksha da consciência iluminada. Essa Diksha que vem para você a partir do seu chakra do terceiro olho, no centro das sobrancelhas. Respira aí na frente da sua testa, na região do Siddha Kashi. Recebe essa Diksha. Visualiza você recebendo essa energia branca, dourada, e ela iluminando a sua consciência. De repente, iluminando toda a sua casa interior. Receba a energia Diksha. Que ela vem na intenção de iluminar a sua consciência e libertar a sua criança ferida.
nós voltamos a nos encontrar no próximo domingo. A vocês no Instagram, a minha gratidão pela presença e o meu afeto, sempre, nessa jornada em que nós caminhamos juntos. O pessoal do Zoom vai respirando e quando você estiver pronto, devagar, você vai abrindo seus olhos. Muito obrigada. Namastê. Nós continuamos no Zoom para o nosso satsang. Mantenha seu silêncio, se você quiser. Faça uma shavasana, se você desejar. Mas aqui nós começamos nosso satsang. Temos ainda mais uns 20 minutos para compartilhar as experiências que nós tivemos, as memórias que vieram, as histórias que você gostaria de compartilhar, para que todo o campo possa usufruir daquilo que nós vivemos. Porque nesse campo, tudo que acontece com um, acontece com todos nós. Então, você pode participar. Lucimar Cajazeira. Pode abrir pode abrir o seu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite. Assim, para mim foi muito importante, muito intenso esse estudo de hoje, porque era uma coisa que eu já trazia há muitos anos e eu nunca tive algum apoio que eu pudesse entender esse sentimento, porque minha mãe era separada do meu pai e, né, por diversos fatores lá, e eu sempre me pareci muito com ele, eu não conheci ele. E aí, na hora que eu vi que a dor que eu sentia era que eu desejava conhecer ele, mas não podia falar para minha mãe, porque eu iria magoá-la. E, ao mesmo tempo que eu ficava feliz de parecer com ele,